Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que vocês forem assistir a esse vídeo, né? Então, a segunda parte a ser estudada de trigonometria são os conceitos trigonométricos básicos, que o autor coloca, capítulo 2, que é a introdução da trigonometria na circunferência. Então, segundo o dicionário Michaelis, circunferência é uma linha curva, plana, fechada, cujos pontos equidistam de um ponto interior chamado centro da circunferência. Ela também é a periferia do círculo e a conferência. Essa definição segundo o dicionário Michaelis. Linha curva é um ente matemático que você só precisa de uma variável para descrever. Às vezes a curva é reta, às vezes a curva é uma parábola, né? E no caso da circunferência é uma curva que basta apenas uma variável para descrever essa circunferência. Matematicamente a gente define da seguinte forma: seja um ponto C, chamado de centro, e uma medida não nula R, chamada de raio, definimos uma circunferência ao lugar geométrico dos pontos do plano a uma distância R do ponto C. Então, seria todos os pontos que estão a uma mesma distância de um centro C, e a distância desses pontos ao centro é chamado de raio. Arco e ângulo. O arco geométrico é uma das partes da circunferência, delimitada por dois pontos, incluindo-os. Então, se eu tomar dois pontos da circunferência, A e B, esse segmento aqui na circunferência é o arco AB, como também a parte de A para B para cá, esse maior, e esse outro que teria como ângulo central o O. O arco nulo, ou o arco que é uma volta completa, tem a mesma medida, né? É quando você dá a volta completa na circunferência ou quando você não tem nenhuma inclinação. Se tomarmos a circunferência e a dividirmos em 12 partes idênticas, como se fosse um relógio, por exemplo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes idênticas, aqui estaria o 12, né? Aí 1, 2, 3, como se fosse um relógio. Cada uma dessas partes, 360 graus, que é o tamanho da circunferência, cada uma dessas partes, 360 por 12, dá 30 graus. Então, nós teríamos 30 graus, a origem é como se fosse um plano cartesiano, teríamos o eixo x e o eixo y, então 30 graus, o sentido também igual no plano cartesiano. 30 graus, 30 mais 30, 60, 60 mais 30, 90, mais 30, 120, mais 30, 150, mais 30, 180, mais 30, 210, mais 30, 240, 240 mais 30, 270, mais 30, 300, 300 mais 30, 330, mais 30, 360 graus. O arco nulo, ele tem a mesma medida do arco 360 graus. É a mesma posição da circunferência. E se nós pegarmos a mesma circunferência, que é 2π radiano, e dividirmos por 12, 2π dividido por 12, a gente teria π sobre 6, que é 2π radiano dividido por 12, 2π sobre 6, simplificando a π sobre 3, 3π sobre 6, que simplificando a π sobre 2 radiano, 4π sobre 3, que vai dar 2 terços de π, 5π sobre 6, 6π sobre 6, 6 por 6 dá 1π radiano, 7π sobre 6, 8π sobre 6, simplificando a 4 terços, 9π sobre 6, simplificando a 3 sobre 2,
10π sobre 3, 6, né, que dá 5/3, 11π sobre 6 e, por fim, 12π sobre 6, que é 2π. Então, em radiano, que é a medida do arco, teríamos assim, vai de 30 em 30 graus, que é π sobre 6 radiano. A medida angular é o comprimento do arco, né? Grau é um arco unitário, equivalente a 1 sobre 360 avos de uma circunferência que o contém. Então, 1 grau seria um pedaço na circunferência e a medida dele é de que 1 grau seria uma parte de 360, todas do mesmo tamanho. O ângulo central mede alfa e a medida do ângulo central é igual à medida do arco, né? Teríamos então, se eu tomar um arco AB, teríamos de O até B a medida é raio, de O até A é raio, e aqui o comprimento do arco AB. Se o arco, a medida do arco de A até B foi igual à medida do raio, teremos então o que nós chamamos de radiano, quando o comprimento do arco é igual ao tamanho do raio. Se isso acontecer, seria como se fosse um triângulo equilátero aqui, né? Só não é um triângulo, que aqui não é reto, né? Unidades para se medir o arco ou também o ângulo central. A medida que a gente tem, a gente pode medir em radiano, se for a medida do arco, e em graus, se for a medida do ângulo central. E o comprimento, L, que é o comprimento do arco, o comprimento pode ser em centímetro, pode ser em metro, pode ser em quilômetro, vai depender do tamanho da circunferência. Arco e ângulo central. Então, se você tem o arco AB e o ângulo central alfa, o comprimento do arco é L. Então, existe uma proporção entre o comprimento do arco e o seu ângulo central. O comprimento de uma circunferência, qualquer que seja a circunferência, vem do conceito de π. Por definição, o π, né, é um número irracional. E o π é quando você pega toda a circunferência, que é o comprimento, e divide pelo diâmetro. Então, o comprimento dividido pelo diâmetro, o diâmetro é 2 raios, o comprimento da nossa circunferência dividido pelo diâmetro dá um número que a gente chama de π. Ou seja, se a gente fizer a razão, vai encontrar que o comprimento de qualquer circunferência é 2π vezes o raio que contém a circunferência. Então, 180 graus é uma semicircunferência, é a metade da circunferência. Se a volta completa é 360, a metade é 180 graus, equivale a 1π radiano, que toda circunferência tem 2π radiano. 90 graus seria você pegar a circunferência e dividir por 4. 360 dividido por 4, 360 dividido por 4 é 90. A circunferência 2π radiano dividido por 4 é π sobre 2. 60 graus seria dividir por 6. 360 dividido por 6 dá 60 graus. 2π radiano dividido por 6 dá π sobre 3. É a mesma coisa que o 30 e os demais. Eu já fiz essa conta anteriormente, né? Naquela figura. Então, 30, 60, 90, 120, 150 seria o relógio dividido em 12 partes. E aqui depois você tem a divisão das bissetrizes. Pegar 90 graus, dividir ao meio, dá 45. Se a gente seguir, vai encontrar o seu experimento aqui. Mesma coisa, 135. Aí é só olhar a comparação. 270 graus, está aqui. 270 graus equivale ao quê? Se a gente olhar, 270 graus na posição da circunferência, ele equivale a 3π sobre 2. 300 graus vai equivaler a 5π sobre 3. 240 graus, que está aqui, equivale a 4π sobre 3. Qualquer um a gente obtém, né? 330 graus equivale a 11π sobre 6. E assim por diante. Sabendo que 180 graus é equivalente a π radiano, podemos fazer a conversão das unidades.
Então, para converter as unidades de medida grau em radiano ou radiano em graus, a gente pode usar essa equivalência de 180 graus é equivalente a π radiano. Com isso, fazer os cálculos. Então, 90 graus é a metade de 180, e a metade de 180 é 90. A metade de π radiano é π radiano dividido por 2. 30 graus é 1/6 de 180. 1/6 de π radiano é o π radiano dividido por 6, e assim por diante. A gente pode ter essa comparação rápida, que é mesmo aqui, né? Eu estava falando 30 graus é equivalente a π sobre 6, 45 graus é equivalente a π sobre 4, 60 graus é equivalente a π sobre 3, né? 1 radiano, esse 1 que está aqui na circunferência, é um arco cuja medida dele é o tamanho do raio, e ele dá mais de cerca de 57 graus, né? Então a gente pode fazer a conversão. 120 graus é o dobro de 60, e termina a comparação. Exemplo, compare 30 graus, transformar 30 graus em radianos. A gente monta uma regra de 3. 180 graus equivale a π radiano, 30 graus equivale a x. Multiplica cruzados, 180x igual a 30π. Passa dividindo, o 180, então fica 30. Aqui ele já simplificou primeiro, né? Só montou 180 por 30 e o π sobre x, né? Não fez a multiplicação cruzada. Simplificou aqui, dá 6. 6x igual a π, o x é π sobre 6 radiano. Então, 30 graus equivale a π sobre 6 radiano. Mesma coisa, o 3π sobre 4. Ele está em radiano, vai converter em graus. A relação é a mesma, 180 igual a π radiano, só que agora o π radiano deve vir debaixo do π radiano. 3/4 de π radiano equivale a x. Faz a regra de 3 para encontrar que é 135 graus. Fiz uns exemplos também, né? Um radiano em graus, se a gente faz a relação de comparação, a gente vai encontrar que é 57,3, só que não tem vírgula no grau, né? Tem que converter esse 0,3, multiplicar por 60, vai dar 18. Então dá 57 graus e 18 minutos. Não existe essa representação em grau, né? Daqui eu tenho que escrever assim, transformar em minuto. Em 1 grau, em radiano, se a gente fizer a conversão, 1 grau em radiano vai dar 0,017 radiano. Por quê? Porque o π vale 180 graus, né? O grau é 1 sobre 360 da circunferência. O radiano é um arco cuja medida dele é do tamanho do raio. Existe, além desses dois, o grado, só que o autor não comenta do grado. O grado é uma medida francesa, e quer dizer que você pega a circunferência e divide por 400 partes iguais. Essa é a diferença. O grau você pega a circunferência e divide em 360 partes iguais, porque os babilônios acreditavam que o Sol girava em torno da Terra numa órbita circunferencial, e cada dia o Sol percorria uma distância do mesmo tamanho. Essa distância eles chamaram de grau. Então demorava 360 dias para o Sol dar uma volta em torno da Terra, segundo os babilônios, e eles chamavam isso de grau, né? O radiano é um arco cuja medida é do tamanho do raio. E o grado foi criado pelos franceses. Os franceses simplesmente pegaram a circunferência, em vez de dividir em 360, dividiram em 400, para ficar mais próximo do sistema métrico. E a relação que tem entre comprimento de um arco. O comprimento de um arco é a sua medida do ângulo central em radianos multiplicado pelo raio. Se estiver em grau o ângulo central, temos que converter ele para radiano e vice-versa. Né? Já vimos, né, que o ângulo de zero está na mesma posição que o ângulo 360, que 360 graus é a mesma coisa que 2π radiano, que 180 graus é equivalente a π radiano, que
que 90 graus é equivalente a π sobre 2 radiano, e 270 graus é equivalente a 3π sobre 2 radiano. Tudo que eu falei é para chegar nessa situação aqui. Expressa em radiano os seguintes arcos. 420 graus, então a gente monta a regra de 3. 180 graus é equivalente a π radiano. 420 graus é equivalente a x. Como são grandezas diretamente proporcionais, multiplica cruzado. 180x é igual a 420 vezes π radiano. Passo 180 dividindo, já corto zero. 42 dividido por 18, dá para simplificar por 6. 42 por 6 dá 7, 18 por 6 dá 3. Então 420 graus é equivalente a 7 terços de π radiano. 1220 graus da mesma maneira. 180 graus é equivalente a π radiano. 1220 graus é equivalente a x. 180x é igual a 1200 vezes π radiano. O x é 1220, vem por 180, já corta o zero. Dá 122 por 18. Simplifica por 2 dá 61, por 2 dá 6. Essa é a equivalência. 1220 graus é equivalente a 61 por 6 π radiano. E expressa em grau os seguintes arcos. 17 sextos de π radiano. Então, 180 graus vale π radiano. X graus, radiano vem embaixo de radiano. X graus é equivalente a 17 sextos de π radiano. Multiplicando cruzado, x vezes π radiano é igual a 180 vezes 17 sextos de π radiano. Π radiano vai simplificar com π de radiano. Vai dar 180 vezes 17, 3060. 3060 divide por 6 dá 510 graus. Quer dizer que 17 sextos de π radiano é equivalente a 510 graus. Mesma coisa com 9 quartos de π radiano. 180 graus é equivalente a π radiano. X graus é equivalente a 9 quartos de π radiano. Multiplicando cruzado, x π radiano é igual a 180 vezes 9 quartos de π radiano. Π radiano vai se cancelar com π radiano, vai ficar 180 vezes 9, dá 1620, dividido por 4, 405 graus. Então, a conversão de radiano para π, de radiano para grau ou de grau para radiano, passa para essa comparação que 180 graus é equivalente a π radiano. Aí é só colocar, se for converter em grau, tem que colocar o radiano embaixo de radiano. Se for converter em radiano, tem que colocar o grau embaixo de grau, né? Aí eu vou conseguir converter em radiano. E o arco é qualquer medida da circunferência, o raio é a distância do centro até a periferia, e uma circunferência tem 2πr. Esses são os conceitos iniciais. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né?